Boa, tudo tranquilo aí no vestibular.com.br? Hoje, nesse exato momento, uma matéria fundamental para muitas outras perguntas de vestibular. O tal do sujeito. Vem ver que sujeito é esse. Então, gente boa, tudo tranquilo aí? Continuando essa brincadeira de estudo, você já viu um monte de parte de português, mas a parte de agora, que seria a análise sintática, a parte de sintaxe do sujeito, é fundamental para um monte de coisa. Então vamos tratar essa aula como sendo a primeira de análise sintática. No caso, a análise sintática é a relação que as palavras têm. Lembra? A palavra pode ser analisada de forma morfológica, a gente chama classe de palavras, o substantivo, o adjetivo, o pronome, o numeral, o verbo, né? A conjunção, a interjeição, essas 10 classes gramaticais seriam a morfologia. A semântica é o sentido, que de vez em quando você vai ver um outro homônimo aparecendo, perfeito? A parte conotação e denotação. Mas a análise sintática é a relação que as palavras têm dentro da frase. Aí você vai ver o sujeito, o predicado, o objeto direto, o objeto indireto, isso tudo já está tudo afirmado. Vamos lá. Quando você olha para a frase, a primeira coisa que alguém pode perguntar é quantas frases, quantos períodos, quantas orações. Vamos diferenciar. Frase é qualquer coisa que você fale e alguém entenda. Quando você fala bom dia, alguém vai entender. Pelo amor de Deus, alguém vai entender. E iremos para casa agora também. Então, quando você fala algo e alguém entende, isso é chamado de frase. Oração é obrigatoriamente com a presença de um verbo. Moral da história, pelo amor de Deus, não se caracteriza como uma oração, só como uma frase. Agora, iremos para casa agora é uma frase, porque você falou algo que eu entendi, e uma oração, porque tem verbo. E aí você lembra que dentro dessa brincadeira ainda tem aquela divisão de período. Existe um período simples, também chamado de oração absoluta, e existe o período composto, com 2, 3, 4. Lembra? O período composto pode ser por subordinação, quando só houver conjunções de oração subordinadas, ou período composto por coordenação, quando só houver orações com conectivos de coordenada. Se tiver uma de cada um, a gente chama de período misto. Quando você olha para cá, ó, iremos para casa agora, isso é uma única oração, porque eu vi uma única mensagem verbal. Na de baixo, eu já vi que tem 2 verbos, percebi que houve problemas na sua conduta. Então, uma mensagem é do verbo perceber, outra mensagem é do famoso verbo haver. Então, aí a gente fala na de baixo que eu tenho um período composto, tudo bem? Então, o período composto, há a presença de 2, 3, 4. Então, aqui tem um período simples, oração absoluta, aqui tem um período composto. Dito isso, vamos lembrar uma coisinha. Olha essa pergunta que já apareceu. Você está aqui para resolver o conflito e não para aumentá-lo. Nós temos um quê? Período simples, que apresenta apenas uma oração, período composto por 3 orações, período composto por uma oração, período composto por 2 orações e período simples, que apresenta 2 orações. No dia da prova, se uma pergunta dessa, que não é muito incômoda, aparecer, a primeira coisa que você deve fazer é isso, localizar os verbos. Eu tenho uma mensagem do verbo estar, outra mensagem do resolver e outra do aumentar. Então, uma coisa já sei, ele é período composto, tudo bem? Além do que, você pode falar período simples, que apresenta 2 orações, a letra E já estaria falsa, e a letra, que apresenta período composto por uma oração, a letra C está fora. No caso ali, é um período composto por 3 orações, porque há 3 mensagens. Tudo bem? Não esqueça que de vez em quando vem locução verbal, está pensando. Aí você fala, se o vestibular perguntar quantos verbos tem, você fala que há 2 verbos. Mas se ele perguntar quantas orações ou mensagens, você fala que tem uma só. O período simples, nos termos essenciais, divide em sujeito e predicado. Forma clássica. Como que eu faço para encontrar o sujeito? Simples. Pergunto para o verbo. A resposta vai ser chamada de sujeito. Sujeito não precisa ser uma pessoa, é de quem eu estou falando. E predicado é tudo aquilo que sobra depois que eu encontrei o sujeito. Lembra que muitos alunos, independente do nível, alguns alunos eles ligam o piloto automático e vão perguntando. Então vamos lembrar uma coisinha que eu faço questão de recordar para o aluno. Toda vez que alguém estiver falando em concordância verbal para você, principalmente a concordância verbal, você vai estar o quê? O verbo vai estar atrelado ao sujeito. Dá para gravar isso aí? Beleza. Como é que eu faço para acertar uma questão de concordância, que também está no site? Ou de sujeito? Eu pergunto para o verbo. Por favor,
não esqueça essa informação. Toda vez que você me mostrar uma oração, você vai olhar para o verbo. Se for o verbo haver, por favor, não pergunte quem é o sujeito dele. Daqui a pouco ele está aparecendo, eu tenho que raciocinar. Outra, quando vier o verbo fazer, não pergunta. Dá uma raciocinada, deixa eu ver o que ele está pedindo. E o mais enjoadinho, quando o verbo vier com a palavra ser. Então, por gentileza, não esqueça essas 3 informações. Eu estou vendo uma frase, o cara está perguntando concordância, está perguntando cadê o sujeito. Mesmo se ele não perguntar onde é que está o sujeito, se ele falar norma culta, eu vou grifar o verbo e separar sujeito e predicado. Que esses vestibulares, quando eles pedem norma culta, às vezes eles querem justamente a concordância. Tudo bem? Então, cria hábito. Olhei para a frase, grifei o verbo, separei sujeito e predicado, mesmo que essa não seja a pergunta. Vamos em frente. Nós temos 5 classificações possíveis para o sujeito. A primeira é o sujeito simples. Sujeito simples não é quando só tem uma palavra, é quando só há um único núcleo dentro da resposta. O verbo assistir não está na minha lista de problemas. Então eu perguntei, quem é que está assistindo a filmagem? Aquelas belas senhoras. Aquelas belas e senhoras são 3 palavras dentro do meu sujeito. O sujeito está visível, então ele é do tipo simples ou composto. Por que ele está no exemplo de simples? Que só tem um núcleo, no caso senhoras. Ah, professor, mas está no plural. Só tem um núcleo representando o meu sujeito. Se só tem um único núcleo, mesmo que tenha 80 palavras, só tem um núcleo, o sujeito é simples. Uma pegadinha clássica é essa segunda frase. Ninguém conversava com aquela pessoa. Você lê a frase, vê que o verbo conversar não está na lista de pepinos, que o aluno não pode ligar toda hora piloto automático. Perguntei, quem é que está conversando? Resposta, ninguém. Aí vem o vestibular no ABCD e fala que isso aqui é um sujeito indeterminado. E você cai na pegadinha dele. Responde, sujeito determinado não é quando eu não sei quem fez a ação? Você vai falar que sim. Ah, Pita, mas eu não sei quem é que está conversando com o cara. Mas no visual da frase, uma palavra foi respondida e ela está no visual. A gente chama de sujeito expresso. Eu estou vendo o cara na frase. Daí o nome sujeito simples. Não indeterminado não, é simples. E aqui uma coisa normal, quando eles querem concordância, primeiro eles colocam o verbo e depois eles colocam o sujeito. O que está faltando para o fim da aula? Alguns minutos. Então, alguns minutos foi a resposta, não é o verbo haver, não é fazer, não veio com ser. Achei a resposta, sujeito.